Para começar esse vídeo, eu já vou começar com um disclaimer, dizendo que preço é diferente de custo. O preço é esse final que a gente está vendo aqui, o que bateu no nosso bolso. E o custo é tudo que vai somando até chegar a esse preço final. Você pode falar imposto, é isso, é aquilo, eu vou explicar tudo durante o vídeo, mas você precisa ter essa diferenciação. Você tem que entender que preço é diferente de custo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus, investidor há já uma patacada de anos aí no mercado, já errei muito, já acertei muito e estou aqui para te ensinar a acertar, a fazer a coisa certa e também para ter um conhecimento maior sobre investimento, sobre finanças, sobre macropolítica, enfim, tudo que envolve rentabilidade. Então nesse canal você vai realmente aprender a não ficar reproduzindo o que os outros falam, a pensar por si próprio e saber tomar suas decisões. A primeira coisa que a gente tem que avaliar nesse aspecto do porquê o combustível está caro para a gente é avaliar a oferta e demanda. A gente precisa entender se lá fora está acabando o combustível, se a gente não está extraindo quanto deveria, como está. Você tem que saber que o franco suíço é considerada a moeda mais estável que a gente tem no mundo hoje em dia, ou seja, ela é a moeda que menos perde valor em comparação às outras. Se ela está sendo corroída por inflação, problemas políticos, enfim, o franco suíço é a moeda mais estável que a gente tem. Então, olha esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico do preço do petróleo, né, que é chamado de Brent. É o tipo mais comercializado no mundo, que ele seria um tipo mais bruto. Então você pode ver aqui, a gente está mais ou menos nos mesmos patamares de 15 anos atrás. Agora olha esse outro gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é a mesma coisa que eu acabei de mostrar, só que em dólares. O dólar já está mais desvalorizado que o franco suíço, tem uma certa variação de preço, mas você pode ver que mais ou menos ele segue a mesma ideia. Ou seja, a gente está com preços de 14 anos atrás também, é muito próximo de 15, 14 anos atrás. Ou seja, a gente pode tomar como base, pode tomar como verdadeira a premissa de que não existe uma escassez internacional. Agora você precisa entender que a Petrobras, ela importa e exporta nesse tipo Brent. Existem algumas variações nesse tipo Brent, mas a gente faz negociações baseado em cima do Brent. Para tomar como base de preço, a Petrobras, obviamente, utiliza o dólar, que é a moeda internacional, para negociações desse tipo em commodities. E, obviamente, ela tem que repassar esse custo em dólares internamente, porque ela importa e exporta. Se ela importasse a preço de dólar e repassasse a um preço mais baixo, baseado talvez no nosso real, ela teria prejuízo, porque ela não está fazendo uma equivalência nesses preços. Então ela precisa comprar em dólar e revender em dólar. Então a gente tem que praticar isso. Só que aqui está um detalhezinho muito importante. O Brasil não é autossuficiente em questão de petróleo, a gente precisa importar. Existem outros importadores independentes de petróleo. E eles praticam preço em dólar. Ou seja, se o governo chegar e der uma canetada e falar agora a Petrobras vai repassar a um preço mais baixo, causando prejuízos para a Petrobras, mas quem sabe o governo absorve esses custos, enfim, ela vai repassar para o mercado interno abaixo do custo do dólar. Ela vai quebrar todas essas outras importadoras independentes, porque elas não conseguem competir, porque elas trabalham em dólar. Ou seja, a gente vai quebrar o mercado interno, porque a gente não vai conseguir a oferta que é necessária para manter o país rodando. Então é importante tomar nota desse detalhezinho pequeno, que é super importante. É negociado em dólar, o que entra e o que sai. Obviamente que essa commodity, esse petróleo aqui, ele chega impuro para a gente. Então ele precisa ser refinado. Nós temos 17 refinarias no Brasil e 13 são da Petrobras. Ou seja, o Estado, a Petrobras é do governo, ou seja, o Estado tem uma dominância muito grande. Só que, se você for levar em consideração as proporções dessas refinarias, da capacidade, 98% do que é refinado é pela Petrobras, ou seja, a dominância do mercado é do governo. E isso gera uma instabilidade muito grande para os investidores. Por que uma outra refinaria vai se instalar aqui no Brasil para competir contra o governo, sendo que o governo olha e fala, não, eu não estou gostando dessa refinaria porque ela está com preço muito baixo e a gente precisa fazer com que a Petrobras absorva isso. Eu vou dar uma canetada e vou baixar o preço do refino. Vou vender a mais baixo. Petrobras que dê prejuízo, a gente compensa depois, mas a gente não quer a concorrência.
Qual é a estabilidade que essa empresa tem? Por que ela vai querer fazer isso aqui no Brasil para ter esse risco Brasil muito grande que a gente tem, que eu já falei no outro vídeo sobre o que era o risco Brasil. Basicamente dar um tiro no próprio pé. O Brasil está querendo evoluir, mas ele não evolui. Essa estatização é um problema muito grande para o Brasil, justamente pelo risco político. A gente não consegue se manter com o nosso Estado, ele é ineficiente e a nossa matéria interna também não é das melhores. Então a qualidade do que a gente está importando não é necessariamente a mesma qualidade do que a gente está exportando. Logo depois que é refinado esse petróleo, ele é transformado aí em diesel, em combustível, né, gasolina no caso, enfim, em vários produtos. E a Petrobras toma como base para repassar para o mercado interno o preço do contrato do combustível em dólares internacional, ou seja, existe um preço base negociado no mercado externo, no mercado lá fora, que diz qual é a média do preço do combustível negociado e a gente se baseia nisso. Obviamente, ele vai ser lastreado em dólares também, esse que é um grande problema que a gente tem. Novamente, vamos voltar aqui para aqueles gráficos que a gente tem. Olha esse gráfico aqui do franco suíço do contrato da gasolina. Agora, olha esse gráfico em reais. Aqui a história já mudou, né? Olha essa diferença, olha o tamanho desse gap, olha essa explosão para cima, não faz o menor sentido. Ou será que faz? Por que será que a gente tem esse problema? A gente tem esse problema devido a vários outros fatores, mas primeiro você tem que entender que o combustível vendido em forma de gasolina para nós, o que a gente vai lá no posto de gasolina e coloca a bomba no nosso carro, ele não é 100% gasolina. A gente tem adição de álcool anidro. Isso aqui no Brasil até 2015 era de 25%, agora é de 27%. Por que a gente faz isso? Porque o álcool custa menos que a gasolina, então a gente faz essa adição para baratear. Só que outros países como os Estados Unidos, o limite teto é de 17%. Canadá, 5%. Vários outros países do mundo têm uma proporção bem menor que a gente. O Brasil é o maior do mundo em adição de álcool anidro, porque a gente produz muito, então seria interessante. Só que aí que está um problema. O álcool também é negociado com um padrão internacional. Para que é que o produtor da cana e subsequente transformação em álcool vai vender a preço de reais dentro do Brasil se ele pode vender para o mercado externo em dólares, que paga muito melhor, remunera muito melhor? Então aí está esse problema. O álcool que é adicionado à nossa gasolina também é lastreado em dólares. Recentemente a gente teve uma escassez muito grande por problemas aí de chuvas, enfim, vários outros problemas aí adversos que diminuiu a nossa oferta e a demanda ainda continua alta. Então esse preço tende a subir muito. Olha esse gráfico aqui, para você ver quanto é que subiu o preço internacional. Isso em dólares, olha aqui, dólares. O álcool tá lá em cima. Aí você pode me falar, mas Matheus, isso só não faria toda a diferença. A gente tem os impostos. Claro, a gente tem os impostos. Inclusive, recentemente, o presidente da Petrobras, ele fez uma apresentação e ele tomou como base R$6 por litro. Hoje a gente já está vendo 7 e pouco, mas para a apresentação dele, ele colocou R$6 por litro e ele falou: o que passa de R$2 por litro não é obrigação da Petrobras. Não tem nada a ver com a Petrobras, isso aí é o problema de vocês. Então, olha aqui essa imagenzinha aqui, ó. Como você está vendo, R$2 por litro de gasolina Petrobras. Aí nós temos a adição de 16,9% no preço, que corresponde àqueles 27% de álcool, sendo esse realmente o preço do álcool. 10,8% do preço é distribuição e revenda. 11,3% são tributos federais. Eles foram reduzidos em grande parte pelo governo do Bolsonaro, mas eles ainda existem. Não se engane, ele zerou PIS e CONFINS, mas existe o CID ainda, SIDE, existe ainda esse imposto. 27,5% é ICMS estadual, é o governo estadual colocando isso em cima. Essa é uma média, né? 27,5% é uma média porque estado para estado varia. Mas é um percentual muito grande, ou seja, 66% de todo esse valor que está sendo repassado para a gente vem de coisas que não são diretamente atreladas ao preço da gasolina. Só que você atente àquilo que eu falei lá no início. Preço e custo. Então você estava falando, Matheus, mas olha esses impostos, olha isso. Claro, isso é um problema enorme. Os impostos que a gente tem, a distribuição, todo esse custo, ele é um problema, mas pensa no preço, não nos custos. Pensa no preço, o final que está batendo no nosso bolso. O único motivo de ele estar tão caro a gasolina é o Banco Central.
O problema é o Banco Central, é o Copom, porque eles são ineficientes em corrigir a inflação. Me explica melhor, Matheus. O Banco Central, também chamado de Bacen, ele toma uma medida ultra keynesiana. Para quem não sabe, aí Keynes é um escritor da mundo, né, que contribuiu muito para a teoria monetária moderna. Não vou me alongar aqui, não vou explicar tudo isso, tem um outro vídeo inteiro falando sobre quem é ele, como ele contribuiu e os pensamentos dele, mas basicamente ele fala sobre a taxa de juros básica do nosso país e a inflação. E durante a pandemia recente que a gente teve aqui, orçamento de guerra, ou seja, a gente está preparado para afetar a nossa economia para poder superar isso. Então o que eles fizeram? Reduziram a Selic a um dos menores patamares históricos, para 2%, enquanto a inflação estava lá em 6, 6 e pouco, 7, 8, 9. O que isso na efetividade significa? Que os nossos juros reais, o final, levando em consideração esses dois, é negativo, é invertido, ou seja, nós temos juros negativos no Brasil hoje em dia. Isso é um absurdo, porque nem a Suíça está nesse nível que a gente entrou de juros negativos. A Suíça é um dos países mais evoluídos do mundo financeiramente. Então isso é ridículo. O Banco Central está sendo muito ineficaz em elevar a Selic para tentar combater essa inflação. O problema do Brasil é a desvalorização da sua própria moeda, porque o real foi a quinta moeda que mais perdeu valor durante essa nossa crise sanitária recente. A gente só perdeu aí para Venezuela, Argentina, dos países que estão completamente quebrados. O Brasil não está quebrado, mas a gente está se quebrando aos poucos. Então é importante saber disso. O problema é a nossa oferta e demanda de dinheiro no mercado interno. É a inflação. Justamente pelo governo querer ser muito expansionista, tomar essas medidas ultra keynesianas. Olha aqui esse gráfico que mostra a oferta monetária versus a Selic. Você consegue ver o quanto de dinheiro que está sendo injetado na economia e como a Selic ela não está acompanhando de uma forma efetiva, ela não está corrigindo. Ou seja, se você está injetando dinheiro no mercado para fazer a economia girar, eventualmente a Selic já tem que vir acompanhando na sequência para corrigir isso e não deixar a inflação subir. Então a disparidade ela está muito grande. E como que a gente vai fazer para corrigir todo esse problemão que eu apresentei aqui para a gente? Reduzir o Estado. É isso. É simples. A gente precisa reduzir o Estado. No combustível, se a gente tiver uma competitividade muito maior, a gente consegue regularizar mais ou menos esses preços, se a gente tiver competitividade. É isso que é o capitalismo. As empresas precisam competir, tem que dar liberdade para ter mais empresas e elas poderem competir entre si, e aí a precificação vai ficando mais ou menos do jeito ideal que ela deveria. Então é importante a gente pensar nisso, a redução do Estado. A redução do Estado também vai significar esses 27,5% que vai para o governo, do ICMS, do combustível, vai reduzir também. A gente tem que reduzir o Estado o máximo possível. Ah, Matheus, você está sendo aí super liberal, neoliberal, está sendo o que quiser chamar. Tudo bem, coloca o título que você quiser. Eu só estou dando uma solução que é óbvia e ninguém adota, ninguém discute que o problema é o Banco Central. Todo mundo fala, o problema é o governo, o problema é a Petrobras, o problema é isso. Não, o problema é o Banco Central sendo ineficaz em subir a Selic. É isso, é direto, é simples, é inflação interna. Bom, esse é um vídeo curto, espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui. Se não entendeu, ficou uma dúvida ou quer uma explicação um pouco mais aprofundada, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que puder, ou se quiser me chamar no Instagram também, tá aqui meu Instagram. Pode me chamar lá, eu respondo sempre que possível. E é isso, um abraço!